Olá, eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica certificada em medicina do estilo de vida, e esse é o nosso HealthCast, que MEV é essa? Na série Cardiologia na Medicina do Estilo de Vida, passado, presente e futuro. Hoje eu vou receber uma convidada muitíssimo especial para tratar de um tema muito interessante. Eu garanto a vocês que vai valer a pena cada minuto que vocês estiverem aqui com a gente. Eu recebo hoje doutora Tatiana Rocha. É um prazer, Tati, receber você aqui, minha querida. Prazer é meu, Jaque. Então, para mim é uma honra, né, ter sido convidada aqui, participar aqui com vocês. Eu espero que essa mensagem ela seja transmitida de forma clara, né, para que vocês tirem aí muito proveito na vida de vocês, no estilo de vida de vocês. Que traga muito benefício, né, que seja muito benéfico aí para todos. Tati é essa figura que só de olhar para ela a gente já sente paz, né, gente? E ela veio hoje aqui, gentilmente, aceitou meu convite para passar esses minutos aí de conversa com a gente. E eu quero que você fale um pouquinho da sua formação. Eu sei que você é médica, cardiologista, certificada em medicina do estilo de vida. Queria que você contasse um pouquinho da sua história aí na formação médica, na cardiologia, na medicina do estilo de vida. Bom, antes de fazer residência em cardiologia, eu fiz residência em clínica médica, né, no Hospital do Servidor Público Estadual lá em São Paulo. Então, eu venho, né, de São Paulo. Eu estou aqui no Rio há mais ou menos 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Morei 14 anos lá. Fiz cardiologia e ecocardiografia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E em busca de ir mais a fundo mesmo na causa das doenças e não só de ficar remediando uma situação, né, como a gente diz, com as medicações, eu fui atrás primeiro, na verdade, do Ayurveda. Em 2018, eu fiz uma viagem para a Índia, né, com 2 professoras de yoga e mais uma aluna delas. E ali eu tive contato com a Ayurveda, com a história, na verdade, de uma nutricionista também, que conseguiu muito ganho em relação aos sintomas dela de esclerose múltipla com o tratamento através do Ayurveda. Conversei com o Vaidya lá, que é o nome, né, de como eles chamam o médico ayurvédico. Isso tudo me interessou muito, né? Eu falei, gente, se tem uma outra ciência, né, que pode ajudar na remissão de sintomas de esclerose múltipla, tem que saber o que é. Sim, né? Com certeza. Somar, né, Tati? Exatamente. Nada, não é excluir, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Exatamente. Isso que é, na verdade, a medicina integrativa, né? É você integrar várias ferramentas para o cuidado integral também do paciente. O cuidado integral do paciente, sem dúvida. Então, eu voltei da Índia e fiz 1 ano de formação em yoga. Eu queria fazer a formação em yoga primeiro. Então, eu fiz 1 ano no Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga, lá em São Paulo também. Aí, assim que eu finalizei a minha formação em yoga, eu fui para o Ayurveda. Daí, fiz curso de terapeuta Ayurveda. Estudei muito tempo com um médico brasileiro, inclusive, que foi para a Índia e ficou 7 anos lá na Índia fazendo Ayurveda, mesmo se formou lá na faculdade, na Gujarat University, né, lá na Índia. E daí eu fiz o curso dele dos 4 pilares na saúde. Sim. Baseado no Ayurveda, né? Mas assim, quais eram os 4 pilares? Alimentação, movimento... Quais serão? Sono e silêncio. Ele chama de silêncio. Ele chama de silêncio. Que é o autoconhecimento, manejo de estresse, coloca tudo, né, no mesmo pacote. Mas não falava de relacionamentos? Não. Que é um pilar quase que exclusivo da MEV dentro da medicina, né? Sim. Basicamente, a MEV que traz o modelo PERMA, que traz a psicologia positiva associada ali a essa ciência comprovada, né? Dentro da medicina do estilo de vida, para vocês que estiverem tendo o primeiro contato com essa ciência aqui, através do podcast, é tudo baseado em evidências científicas robustas. Então, se algo ainda não conseguiu a comprovação científica de uma maneira muito consistente, não entra nos pilares da MEV. Então, quando a gente fala dos 6 pilares, é porque é tudo muito consistente. E claro que compartilha desses pilares com outras ciências, né, Tati? Conforme a Tati está falando, mas para ser chamado de medicina do estilo de vida, tem que ter uma comprovação científica muito robusta e por isso eles elegeram esses 6 pilares. Mas, Tati, como que entrou a medicina do estilo de vida na sua vida? Conta aí pra gente. Então, daí eu fiz a certificação. Esse curso aí dos 4 pilares, e daí eu fui investigar mesmo estudos científicos em relação a esses pilares na medicina moderna, né? Sim. E daí encontrei estudos do Dean Ornish, aí eu fui... Foi aí que você chegou no Dean Ornish. Eu cheguei no Dean Ornish. E aí eu fiz a formação lá do American College, né? Fiz o Board Review, me certifiquei
me apaixonei pela MEV e comecei a trabalhar com MEV. Falando, gente, é isso que eu estava procurando para poder, né, agregar na saúde dos meus pacientes, não ficar só tapando o buraco, né, para elevar uma saúde integral mesmo. E lá na residência de cardiologia também, eu fiz uma monografia, né, um trabalho lá de conclusão de curso, e a minha monografia foi em espiritualidade. Por isso que ela está aqui hoje para falar para a gente sobre medicina do estilo de vida, cardiologia e espiritualidade. E daí entrou a espiritualidade. A monografia foi com o título Religiosidade e Espiritualidade como Preditor de Risco Cardiovascular. Daí eu entrei em contato com isso também dentro da ciência, dentro dos estudos científicos que mostravam o benefício da espiritualidade também na saúde do paciente, correlacionando muito com os pilares da MEV. Você já tinha tido contato com... Você já tinha feito a certificação, Tati, em MEV, quando você fez esse TCC ou foi anterior? Não, esse TCC foi anterior à certificação. E ali você já começou a entender que tinha um outro caminho, que era possível também ser produzido ciência a partir dele, né? Sim. Tanto é que você produziu e teve como referências bibliográficas uma série de outros artigos, né? Sim. E quando a gente pensa assim como médico, né? É um pouco constrangedor, às vezes, né? Ou falar para o paciente, qual a sua religião? A gente fala meio quadrado, meio não querendo ser invasivo, porque parece que não é um campo de atuação da saúde, né? Embora, desde 1950, a OMS diga que a saúde é o mais completo, bem-estar físico, emocional, espiritual. Tá lá, né? Há muitos anos atrás. Mas a gente ainda tem um pouco de constrangimento, porque talvez a gente não tenha uma técnica adequada, um momento adequado da consulta para perguntar, ou não entenda como que isso impacta na saúde dos pacientes. Aí a primeira coisa que eu queria te perguntar, Tati, o que é a espiritualidade? Como que é a definição disso para gente que está tendo ainda o contato disso como uma inserção na prática clínica, uma inserção dentro de uma consulta, dentro de uma anamnese médica? Fala pra gente um pouco da definição. Falo, sim. Mas eu vou te falar também que muitos pacientes que eu atendo, eles inclusive gostam de serem questionados acerca de qual é a religião deles, ou se eles têm alguma espiritualidade ou se não têm, porque isso ajuda inclusive no nosso relacionamento médico-paciente, isso aproxima o paciente da gente. Essa informação. Né? Eu concordo com você. Então isso é a humanização também, né, do ato médico. Sem dúvida. E aí não são todas as pessoas que sabem, mas a gente tem dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. E o conceito deles de espiritualidade, eu vou ler aqui para vocês, é o estado mental e emocional que norteia os nossos pensamentos, atitudes, ações e reações nas circunstâncias da vida de relacionamento intra- e interpessoal, motivado ou não pela vontade, passível de observação e de mensuração. Tem que ser passível de mensuração também para a gente poder, inclusive, produzir ciência, né, em cima disso. É possível, Tati, medir a espiritualidade de uma pessoa? Tem escalas hoje que mensuram perdão, escalas de gratidão, né, o quanto a espiritualidade é importante ou não na vida daquela pessoa, né, uma escala que chama FICA também, de fé, de importância. Então, através dessas escalas, a gente consegue mensurar e até fazer intervenções baseadas em gratidão e baseadas em perdão. Tem um livro também que chama Quociente Espiritual, né? Muito se fala acerca do QI, do QE, do quociente emocional, mas o quociente espiritual, ele é a base para o bom funcionamento, tanto do QI quanto do QE. Uau! Então, essa inteligência espiritual é a inteligência através da qual a gente aborda, soluciona problemas de sentido, de valor, a gente escolhe aquilo que nos motiva mais, o que faz mais sentido para a nossa vida. E é daí que vem o florescimento, né? Sem é você dúvida. Fazer aquilo que faz sentido para a sua vida e não aquilo que faz sentido para a sociedade, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido. Quem é você? O que faz sentido para você? Espiritualidade é autoconhecimento. E agora eu quero saber de você. O que faz sentido para você? Não doutora Tati, tão querida por todos nós, mas a Tatiana. O que faz sentido para você, Tati? Como é que você experimentou isso na sua própria vida? Toda essa teoria que você produziu, essa ciência que você colocou disponível aí para gente, como é que você aplicou isso para você? Para mim, a espiritualidade ela vem desde muito cedo, né, na minha vida.
Então, eu tenho a minha própria religião, né, que eu estudo desde muito cedo. O yoga também entrou na minha vida também como uma forma de espiritualidade ali, até relacionado ao manejo de estresse, né, na época ali pré-vestibular, que a gente está mais ansioso. Sim. Então, foi ali que o yoga entrou para mim. É um ponto de fragilidade, né, da saúde emocional humana, esses momentos, assim, de extrema vulnerabilidade. A gente se sente muito vulnerável, né, muita ansiedade, muita expectativa com o futuro, tantas possibilidades abertas na nossa frente. A Renê, no episódio dela, falou um pouco sobre esses pontos de fragilidade da formação do médico, na graduação, depois na residência. Sim, e com certeza esse é um momento que a gente se sente muito vulnerável, né? Precisa ter essas ferramentas, né, Tati? A espiritualidade, para mim, ela é a minha base. Então, por exemplo, trazendo para a MEV, né? Se eu entro numa situação estressante na minha vida, muitos estudos em relação à espiritualidade, eles trazem a questão do coping. Esse é um termo bem frequente nos estudos, né? O que é o coping? É o enfrentamento dessas situações adversas. Então, eu paro, eu respiro. Por quê? Para quê? Na verdade, não é nem por quê. Para quê que essa situação está aqui na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso melhorar, né, através dessa adversidade que chegou para mim? Porque isso tem um propósito, tem algo para ser me mostrado aqui, entende? Então, isso eu aplico assim diariamente. Através de escrita terapêutica também eu faço. Qual é a minha motivação real para poder fazer aquilo que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou fazendo por medo, eu estou fazendo por amor. Por que eu estou fazendo aquilo? E os estudos mostram que o medo de morrer... É uma frase do Dean Ornish, né? O medo de morrer não é sustentável, mas a vontade de viver é. Sim. Então, a gente consegue se manter de uma maneira muito eficaz, equilibrando os pilares da medicina do estilo de vida, quando a nossa motivação é a vontade de viver. Com não certeza. o medo de morrer. Ele já mostrou isso pra gente, né? Desde a década de 80. E você está trazendo aqui como sua experiência pessoal. Tati, você já vivenciou alguma experiência assim, inspiradora? Eu sei que muitas pessoas vão nos ouvir, já estão muito inspirados, porque tá incrível tudo que você está compartilhando com a gente. Mas alguma questão assim, com o paciente, com a aplicação desse seu conhecimento em relação a essas escalas e a terapêutica, na questão da espiritualidade, que você possa compartilhar com a gente? Tanto a medicina do estilo de vida quanto a espiritualidade são ferramentas fundamentais aí dentro da cardiologia, né? Então, eu tenho, sim, histórias de vários pacientes que, inclusive, se emocionam durante as consultas médicas mesmo, porque quando eles são questionados em relação a quem eles são, né? Em relação a qual é a real motivação deles para fazer aquilo que eles estão fazendo. Eu estou trabalhando muito para deixar dinheiro para o meu neto. Será que é isso mesmo? Ou para comprar uma casa, mas essa casa é importante para você? Então, todos esses contatos humanos, eles são muito transformadores. E quando eu vejo essa transformação vindo deles, é algo que me toca, que me emociona e é algo que me motiva cada vez mais também. Então, existem várias histórias, mesmo que são muito recompensadoras, né, dentro desse trabalho. A espiritualidade, ela atua dentro nos estudos mesmo, trazendo agora a ciência, né, para cá, basicamente através de 3 mecanismos, né, além do autoconhecimento, que é a base, que é o mais fundamental, mas é em relação ao coping mesmo, né, em relação ao enfrentamento do estresse, né, reduzindo aí a liberação de catecolaminas, né, ativando o nosso sistema nervoso parasimpático, que é tão importante para a saúde do nosso coração. Com certeza. Porque aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, que é um grande marcador de saúde do sistema nervoso autônomo. É mensurável, né? Conforme você mencionou na definição de espiritualidade. A variabilidade cardíaca é totalmente mensurável. Através desses relógios, smartwatches, hoje, né? A gente consegue acompanhar ali. Hoje eu não estou com o meu por uma questão dos styles, que me proíbem de usar meu relógio aqui. Mas eu amo ter aquele reloginho no braço, porque eu acho que é uma forma que a gente tem de ter um pouco mais de dados objetivos do que a gente está falando, do que a gente está praticando quanto ciência, não só para os nossos pacientes, mas também para a nossa vida, né, Tati? Sim, com certeza. E a gente tem o estudo Interheart, né, aquele estudo que foi feito em 52 países, um estudo enorme dentro da cardiologia, que mostrou que estresse crônico e depressão foi 33% de risco atribuível para infarto. Então, semelhante ao tabagismo, é muita coisa. É muita coisa. Porque a placa aterosclerótica, ela não é formada a partir de um acúmulo de colesterol só que vai se acumulando nas artérias e aí entupiu a artéria e o paciente infartou. Não é isso, né? A inflamação está na base da doença cardiovascular, a disfunção imunológica está na base da doença cardiovascular. Então, quando você tem um bom enfrentamento do estresse, atua no seu eixo psico-neuroimunológico,
psico, neuro, imunológico, endocrinológico. Sem dúvida, está tudo muito integrado. Está tudo interligado. Então tem o coping. O coping. Isso, comportamentos de risco. A gente sabe que pacientes que têm uma religiosidade, uma espiritualidade, eles têm uma menor tendência a etilismo, a tabagismo, a uso de drogas ilícitas. Né? Quantas pessoas, por exemplo, não vão para uma igreja evangélica e não param de usar drogas ilícitas? Não só na igreja em si, mas nos centros de recuperação mantidos por essas igrejas, né? Sim. E muitas vezes até gratuitos, né? Exato. Com ajuda que vem... Tem alguns que são particulares, né? Centros de reabilitação, mas tem outros que são da igreja, né? Que tratam pessoas que jamais teriam condição de tratar financiado aquilo, né? Por elas próprias ou pela família. Sim. E que a única estratégia realmente de recuperação é através da igreja, né? E como a gente vê isso, né, Tati? Na prática, na vida real, né? Total. Pessoas que relatam total mudança da consciência, né? E às vezes a gente pensa, mas isso é temporário. Não é. Temos muitos casos para contar de algo permanente, de uma mudança, porque tem vários níveis de mudança no cérebro, né? Tem uma mudança mais superficial, tem uma mudança ali mediana, mas tem áreas no nosso cérebro de mudanças profundas. Sim. E quando essas mudanças profundas acontecem, a gente costuma falar até figurativamente de raízes, né? São as raízes mais profundas, elas que foram retiradas, remodeladas. É uma coisa permanente, que a pessoa nem se lembra muito como é que eu me comportava antes. Era baseado em quê mesmo aquilo? Né? Não sei por que eu me comporto. Não faz nem sentido para aquela nova pessoa pensar o comportamento anterior dela. E a gente vive muito isso na prática, né, Tati? É uma chave que vira ali e não volta mais atrás, né? Quando você enxerga esse caminho, não tem como voltar mais atrás. A gente enxergou a MEV, a gente enxergou a espiritualidade. Como que a gente volta a fazer tudo da forma como a gente fazia antes? Não tem como, a gente não volta. Verdade. E isso acontece com os pacientes também, né? Não é só com a gente, né? Porque está todo mundo na mesma, na verdade, né? Eles precisam mudar o estilo de vida, a gente precisa fazer o melhor que a gente puder para mudar o nosso estilo de vida. Somos todos seres humanos e a gente tem que se relacionar dessa forma. Exatamente, minha querida. Não tem o médico que cuida, o paciente que é cuidado. A MEV traz muito isso, A né? MEV traz a total consciência para a gente. Nós somos seres humanos. Somos todos seres humanos. Cuidam de outros seres humanos. E para isso, a gente primeiro tem que se enxergar como alguém que também precisa de cuidado. Porque senão você não consegue oferecer aquilo que você não tem. Eu gosto muito do Tornar-se Pessoa. Não sei se você já leu, do Carl Rogers, da Psicologia Humanista. Não, vou anotar na lista dos Foi próximos. um dos livros que foram indicados no curso de coaching de saúde e bem-estar que eu fiz também, né? Então, e o Carl Rogers traz para a gente a questão da aceitação. Então, quando você está de frente para outro ser humano e esse ser humano ele se sente aceito em tudo, em todas as suas imperfeições, não tem julgamento ali. Mindfulness traz muito isso também, né? A questão da compaixão e da autocompaixão. Então, quando esse ser humano ele se sente aceito, algo dentro dele muda e ele se transforma. Então, a transformação, ela vem a partir da aceitação de tudo aquilo que a gente é. Se você não aceita, você não transforma. Isso para todos os seus comportamentos de vida. Todos, cada um deles. E é interessante que muitas vezes a gente vê esse relato na consulta, né? Nossa, eu achei que você ia começar a me tratar... Quando eu saísse da consulta, você ia me passar um tratamento. Mas eu já estou sentindo que eu estou diferente. Sim. Durante a consulta, com algumas perguntas que a gente faz, com alguns exercícios que a gente faz durante a consulta, baseada na medicina do estilo de vida, né? A pessoa relata ali durante uma... Aí tem paciente que fala assim... Doutora Jaque, eu não estou entendendo nem o que está acontecendo aqui. Falei, calma, tá tudo bem. É porque você está olhando para você, muitas vezes a gente não para fazer isso. Né? E eu preciso dar conta de te entregar 6 pilares aí avaliados e com intervenção adequada. Então, eu preciso olhar para questões muitas vezes profundas. E às vezes ali, né, Tati, não é sempre, tá, gente? Medicina do estilo de vida se faz em programas, se faz em consultas, não é em um momento. Mas às vezes aquilo, o André estava até falando sobre isso, que um paciente, ele contou uma história super interessante, né? Tem no podcast dele, que fala que o paciente foi na consulta com ele explicou para o paciente saiu brigando com ele, falou, nunca mais eu volto aqui. E aí saiu e fez tudo o que ele falou. Incrível, né? E voltou 6 meses depois, completamente diferente. Outro paciente e voltou para contar.
Então, eu acho isso tudo é muito real, né, Tati? A gente está trazendo hoje para uma mídia social, para um formato de podcast, uma coisa que a gente vive. E isso não pode ficar nas quatro paredes do nosso consultório. De forma alguma. Isso tem que ser dito para os outros colegas. E por isso, querida, eu quero que você deixe a sua mensagem final sobre esse tema tão rico. A gente poderia fazer um congresso, né, Tati? Dava pra gente passar semanas falando sobre isso. Existe um congresso, né, também. Fala um pouco desse congresso. Acontece Vai anualmente? ter um CONUPS agora em Juiz de Fora, né, que é um congresso de saúde e espiritualidade. Vai ser agora em abril, inclusive estarei lá. Eu passo para vocês as informações. Por favor. E a gente tem um MEDNESP também, que é um congresso, na verdade, da Associação Médico Espírita. Existe também uma Associação Médico Espírita e eles fazem congressos bianuais, que trazem informações também de ciência e espiritualidade. Mas ficou faltando falar só, Jaque, do terceiro fator. Importante, né? Então, lembrar. era o coping, comportamentos de saúde e justamente fatores sociais congregacionais, né? Abordando aí o pilar do relacionamento, inclusive da MEV. Os pacientes, a gente vai para uma instituição, seja para um centro, para uma igreja, e a gente amplia ali a nossa rede, a gente cria uma comunidade, né, em torno daquilo, em torno de um propósito em comum. Então, isso também é um fator benéfico que atua no pilar dos relacionamentos, né? A gente sabe que a percepção de solidão, ela é um fator estressante, ela atua como um fator estressante. Então, solidão está diretamente relacionada à mortalidade, né? Exato. Os estudos mostram que quanto mais a pessoa se sente só, e até pela nossa necessidade, e pelo que a MEV aponta para a gente em termos científicos, de conviver ou de cumprimentar ou de ter contato com pelo menos 150 pessoas por dia. Quem vive essa realidade hoje numa grande metrópole? Sim. Só se você estiver realmente numa comunidade muito fechada ali, que você tem contato com aquelas pessoas. Claro que a gente estava até falando sobre isso em vários episódios, não é você querer ter essa realidade, mas encontra um caminho do meio, tenta conviver com o máximo de pessoas que for possível dentro da sua realidade, amplia isso, porque isso com certeza vai ter um impacto indiscutível. A gente já não discute mais isso, né, Tati? Com certeza. O impacto dos relacionamentos. E como eu tenho falado para todos vocês que têm passado aqui, me relacionar com você traz um impacto muito positivo para minha vida. Vocês nem preciso dizer como, né, gente? Porque é incrível realmente ter você como amiga e ter você como colega médica e todo esse conhecimento que você traz e que compartilha com a gente. Obrigada, viu, minha querida? Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Da sua estreia em podcast e que venham muitos outros. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, eu que agradeço pelo convite. E o que eu queria deixar de mensagem é justamente se conheçam, né? Saibam o que move vocês, saibam por que vocês fazem aquilo que vocês fazem, não sigam na vida como autômatos, seguindo ou o que a sociedade impõe, ou o que é a vontade dos seus pais ou do seu marido, mas se conheçam, saibam o que é essencial para vocês. Muito obrigada, minha querida. E esse foi mais um episódio do Que MEV é Essa? Não percam os próximos episódios.